Olá, pessoal, muito boa noite. Um restinho de vinheta aí, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Horse Debates Equestres. Estamos aqui para discutir temas importantes da comunidade do cavalo. E antes de começar a nossa live de hoje, que traz um tema super importante sobre ecoterapia, eu queria falar sobre o lançamento da nossa edição. O lançamento do Guia Horse, que está chegando às bancas nessa semana, já está chegando também aos nossos assinantes. Eu estou com um eco aqui, então deixa eu tentar a gente resolver esse probleminha técnico aqui. Você está me ouvindo aí, produção? Oi? Agora. Bem, agora sim, acho que agora a gente conseguiu restabelecer aqui o sinal que estava com um problema técnico aqui, então vou voltar aqui. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma edição do Horse Debates Equestres, hoje para discutir um tema super importante aqui, que é a questão da ecoterapia, a funcionalidade e o preparo dos cavalos da ecoterapia. Vocês estão vendo aí na tela também o lançamento aí do nosso Guia Horse 2021, é um produto que chega agora nas bancas e os nossos assinantes e fica até o final do ano, é uma espécie de um catálogo de produtos e serviços equestres, com várias reportagens e artigos também de informação, de prestação de serviço aí para todo mundo que precisa informação sobre o segmento equestre. Eu continuo com eco aqui, estou tentando resolver aqui. Mas vamos lá, então, vamos chamar todo mundo aí nessa bancada virtual. Vamos botar na tela. Aí, agora sim. Eu estou com um eco aqui, não sei se vocês estão bem, então vamos ver aí. Então, estão aqui conosco aqui para discutir a funcionalidade e o preparo dos cavalos de ecoterapia. O Coronel Cirilo, que é vice-presidente da ANDI Brasil, que é a grande entidade da América Latina, a maior entidade da América Latina que trata dessa questão aí da ecoterapia. Está conosco também aqui a Beatriz Biagi Becker, que é a criadora de cavalo manga larga e crioulo, responsável aí pela criação da Associação de Ecoterapia Vassoural, que faz um trabalho bem bacana lá na região de Ribeirão Preto, já aproximadamente há uns 18 anos. E eu estou dando um tempinho aqui, porque eu ainda continuo ouvindo a minha voz uns segundos após. Então, estou tentando administrar aqui o eco e as minhas falas. Aí, aqui embaixo da tela vocês estão vendo a Elaine Leite, que é a fisioterapeuta que trabalha lá também na Associação de Ecoterapia da Vassoural, e ao lado dela a equitadora Ângela Sorati, que todas aqui vão falar. Minha gente, boa noite aí. Desculpe que nós nos atrapalhamos um pouquinho aqui com essas questões técnicas, estava tendo um eco aqui, é difícil a gente falar e ouvir ao mesmo tempo a voz da gente depois de alguns milésimos de segundo, mas agora acho que conseguimos restabelecer. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Marcelo, e aqui não está saindo reverberação. Então, só eu que fiquei com o tormento na cabeça, me atrapalhando. Eu acho que aqui para nós está tudo bem. Ah, que ótimo. Então, melhor ainda. Então, eu peço desculpas aí pela confusão que eu fiz aqui. Então, agora está tudo certo, estamos no ar, com mais uma rodada do Horse Debates Equestres, como eu disse, para a gente discutir um tema super interessante aqui, que é a funcionalidade e o preparo dos cavalos de ecoterapia. Eu queria pedir licença, então, para as nossas convidadas, as meninas aí,
para começar com o Coronel Cirilo. O Coronel Sérgio Cirilo é vice-presidente da ANDE Brasil, que, como eu disse, é a principal entidade de ecoterapia da América Latina, uma referência para todo mundo que desenvolve trabalho com ecoterapia. Ele começar falando um pouquinho da criação, de como foi a criação da ANDE, como ela vem se desenvolvendo durante esses anos. O Coronel Cirilo é filho do fundador, ele é fundador também e filho do principal fundador. É isso, né, Coronel? Então, explica para a gente aí como é que surgiu a ideia da ANDE, como é que ela vem tomando corpo, até ela se tornar hoje essa grande entidade representativa da ecoterapia, que é uma referência realmente para a América Latina e até para outras partes do mundo aí, acredito. Muito boa noite, Coronel. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão aqui, as nossas convidadas abrilhantando esse nosso debate. Antes de começar a falar sobre esse pequeno histórico, né, de como surgiu a ANDE Brasil, a ecoterapia, eu quero agradecer a essa iniciativa do Marcelo, da revista Horse Debates, né, por nos ajudar na divulgação desse método que é tão fantástico, tão fabuloso e tem alcançado tantos resultados positivos e trazendo boa qualidade de vida para muita gente. Bom, a história ela não é tão longa como a gente pode imaginar, mas também não é tão curta. Já se vão 32 anos da fundação da ANDE Brasil. Ela foi fundada em 89, no dia 10 de maio, né? Daqui a pouco, então, nós vamos completar os 32 anos, mas as ideias sobre o uso do cavalo com finalidade terapêutica, isso aí já vem de alguns milênios, né? Tanto aqui no Brasil, algum tempo no Brasil, mas fora daqui há mais algum tempo. Mas aqui, como é que aconteceu rapidinho? O meu pai, como o Marcelo já disse, né, e muita gente sabe, era oficial do Exército, da arma de cavalaria, com o curso de equitação, era a especialidade dele, instrutor de equitação. Foi um grande cavaleiro na época dele, nas modalidades clássicas e no polo, né? Tanto no adestramento, no salto e no polo. Mas, quando passou para a reserva, já morando em Brasília, ele continuava atuando nessa área e a paixão dele, na realidade, não era competir, não era participar de provas, nem era utilizar o cavalo com aquilo que ele faz de melhor, que é tornar pessoas melhores. Então, ele sempre foi apaixonado, eu mostro nas minhas aulas, por duas coisas que se juntam, se completam, que é a educação e a equitação. Não a educação formal da matemática, da química, da história, mas a educação da formação da pessoa, a educação do caráter, a educação dos valores morais, a educação dos laços, da afetividade das pessoas. E calhou que lá na época dos 75, 76, ele tinha um aluno lá na Hípica de Brasília. Eu estou dizendo lá na Hípica de Brasília, porque hoje eu estou morando em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Lá na Hípica de Brasília, ele tinha um aluno que tinha síndrome de Down. E, inclusive, filho de um amigo dele, também com curso de equitação, outro oficial do Exército. E esse rapaz, o Ney, eu digo rapaz porque era da minha idade, então eu acompanhei bastante a vida dele. Ele começou a ter alguns desempenhos um pouco além daquilo que se esperava, né, para uma pessoa com a síndrome de Down. E esse desempenho e a conversa com o pai e a mãe dele, etc., isso despertou a curiosidade no meu pai. Eu sei que faz bem para a saúde, para a educação, para isso, mas também faz bem para pessoas com deficiências, né? Bom, ele estava vendo que fazia bem, mas aí vem aquela pergunta, as perguntazinhas que quem tem um pouco de cuidado na aplicação das coisas se faz, né? Como? Com que capacitação se precisa utilizar o cavalo para se obter determinados objetivos?
com que tipo de material, aonde que se faz isso, qual é o tipo de cavalo. E isso foi, então, como eu disse a vocês, 75, 76, e nós não tínhamos essas respostas de pronto aqui no Brasil. Havia já algumas iniciativas isoladas de pessoas que tinham conhecimento da utilização do cavalo, buscando alguns objetivos favoráveis, né, para pessoas com deficiência, mas nada que fosse assim formalmente organizado. E aí ele levou, na realidade, quase 12 anos buscando essas respostas. No final, depois de uma viagem à Europa, visitando diversos centros, 4 países, e se conseguiu, junto com alguns amigos, montar um documento dizendo como se deveria atuar nessa área, né? Primeiro, montar uma organização que cuidasse disso, porque estava vendo que a coisa ia acontecer. Então, precisava de uma certa organização. Depois, estruturar o método, escrever como deve ser feito, tudo direitinho. E quis ele, porque viu que diversos países tinham nomes diferentes para diversos tipos de atuação, montar e criar uma palavra que desse uma cobertura ampla para tudo, perdão, tudo que se fizesse com cavalo e a cavalo. Então, a ecoterapia, desde o início, foi pensada assim, né? É um método abrangente que tanto pode ser montado ou não, com algumas atividades, mas com objetivos muito bem definidos, com método, com caminhos bem estruturados, etc., e priorizando sempre a segurança do praticante, do cavalo, da equipe, né, e que desse esse escopo geral. E o final disso tudo foi, como eu disse a vocês, a fundação da ANDI Brasil, no dia 10 de maio de 89. De lá para cá, a coisa cresceu estupidamente, porque as pessoas começaram a se interessar, estudar, fazer cursos de capacitação, outros passaram disso e começaram a buscar outras respostas, além disso, para poder dar o embasamento científico ao método. E estamos aí hoje com diversas pesquisas, congressos que nós já realizamos, participamos de todos os congressos internacionais promovidos pela RET, que é a entidade internacional, desde 91, no segundo ano já de existência da ANDI Brasil, e participando dele sempre com alguma coisa a ser apresentada, né? Então, como o Marcelo falou, a ANDI Brasil, nesse tempo todo, mercê dos trabalhos tão sérios e dedicados das pessoas que compõem a ANDI, e eu digo as pessoas que compõem, não é só as que estão em Brasília, não. Todos os centros de ecoterapia do Brasil, vinculados à ANDI Brasil, fazem parte desse universo, das pessoas que desenvolveram a ecoterapia e levaram a ela ter o reconhecimento e o nome tão bem respeitado, tanto aqui dentro do Brasil como fora dele. Então, rapidamente, eu não quero me estender, porque se deixar, eu passo horas conversando sobre a ANDI e sobre a ecoterapia. E nós temos muito que ouvir também das meninas que estão conosco, a Beatriz, a Elaine e a Ângela. Então, por enquanto, era essa a introdução. Agradeço mais uma vez a iniciativa do Marcelo, da presença das nossas outras debatedoras, e estamos à disposição. Muito obrigado, Coronel Sérgio Cirilo. Vamos ouvir, então, a Beatriz Biagi Becker, a Bia Becker, que é uma criadora, uma entusiasta, criadora de cavalo manga larga, criadora de cavalo crioulo, pecuarista também, é uma amazona, adora participar de cavalgadas, incentivar cavalgadas, é uma entusiasta do cavalo de uma forma bem ampla e também uma incentivadora da ecoterapia que fundou uma associação dentro lá da sua região, lá, que é uma referência regional ali também na região de Ribeirão Preto, né, Bia?
a Associação de Ecoterapia Vassoural. Boa noite, Bia. Fala um pouquinho sobre essa sua iniciativa. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Coronel Cirilo. Boa noite, meninas. Bom, Marcelo, eu queria agradecer também aí, entendeu, a sua iniciativa de juntar aqui a Ande, que tanto nos orgulha, né? As meninas foram treinadas lá, fizeram cursos lá, né? E a trajetória da ecoterapia aqui começou, evidentemente, né? Com minha paixão, né? Lembrei agora um pouco do pai, né? Do coronel, minha paixão por cavalos desde menina. E aí nós sempre procurei uma formação do meu pessoal, né? E tivemos assim a pretensão no final dos anos 90 de abrir uma escolinha de equitação aqui na fazenda, sabe? E realmente foram alguns anos, mas como não era nossa especialidade, né, e tudo, eu falei assim, não, eu quero deixar a escolinha e quero me dedicar a um projeto social, alguma coisa que eu possa ajudar pessoas a se recuperar com essa maravilha, você entendeu? Que é o cavalo que ele nos proporciona, poder ajudar pessoas. Então, ali no começo dos anos 2000, né, nós fizemos o centro de ecoterapia, as meninas foram fazer formação e cada vez mais se aprimorando, né? Hoje a gente tem um grupo multidisciplinar, né, para atender os praticantes. Também eu tenho aqui uma equipe muito bem formada, né, que são os meus peões, e a Ângela vem um pouco, né, dessa área, e sempre prezei bastante, né, o bem-estar dos animais e tudo. Então, como eu tinha toda essa equipe aqui na fazenda, eu achei que eu poderia realmente me dedicar, e chegou ali em 2010, mais ou menos, nós fundamos a Associação de Ecoterapia Vassoural, né, que é uma empresa sem fins lucrativos e tudo, e aí a gente vem sempre buscando mais conhecimento, né? E a Ângela mesma, por exemplo, tem vontade de continuar se aprimorando como equitadora, que é muito importante, né? E é mais ou menos essa é a história, Marcelo. Mais ou menos essa é a história de como nasceu a ecoterapia vassoural, né? Muito bom, muito obrigado, Bia. Eu ia já colocar o tema para a gente destrinchando aqui, mas vamos ouvir antes aí como é que as meninas entraram nessa história aí também, né? A Elaine. Elaine, o que veio primeiro? A ecoterapia ou a equitação? Como é que foi isso? Como é que você se envolveu com a ecoterapia? Boa noite a todos, e não diferente de todos, eu também quero agradecer à revista Horse pela oportunidade de falarmos um pouco mais de ecoterapia, um assunto que tanto nos encanta, né, e sempre nos deixa cada vez mais apaixonados. Eu sou profissional da fisioterapia, né, sou fisioterapeuta formada há mais de 20 anos, e eu conheci a ecoterapia, eu sempre trabalhei com neurologia, sempre foi um desejo desde a faculdade em trabalhar nessa área da neurologia. E aí eu conheci a ecoterapia, na verdade eu conheci ela pós-formada, né, e quando eu vi e o cavalo sempre foi uma paixão, aquele sonho de criança, embora eu não tinha oportunidade de fazer, né, cursos de equitação e seguir nessa área, eu tinha amigos e familiares que tinham cavalos e era sempre aquele sonho, né, de estar junto, de estar perto, de sentir todo o poder que ele nos transmite, né, só
pelo fato de estarmos próximo desse animal. E ele também me encantou. Então, quando depois de formada, eu vi a oportunidade de unir essas duas paixões, que eram o cavalo e a fisioterapia, a ecoterapia casou perfeitamente, né? E aí eu fui fazer um trabalho voluntariado no quartel da Polícia Militar daqui de Ribeirão Preto, que exerce já a ecoterapia lá há bons anos, né? E essa paixão foi tomando forma e eu fui cada vez querendo mais, conhecer mais, me aperfeiçoar mais e até seguir mesmo no trabalho nesse sentido. Então, foi onde eu me encontrei, né, profissionalmente. Hoje eu posso dizer que realmente há uma realização pessoal, né, trabalhar com ergoterapia e profissional. Que bacana, parabéns aí, Elaine. E a Ângela? A Ângela, eu sei que ela nasceu em cima de um cavalo aí na fazenda já, hein? Não é, Ângela? Sim. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite da Horse, de estar abrindo espaço para falar sobre ecoterapia, sobre cavalo, que eu acho que é o que todo mundo mais gosta, né? Então, eu nasci, sim, na família do Manga Larga, né? Meus pais são de Orlândia, eu nasci na fazenda em Orlândia. E com 6, 7 anos eu vim para Vassoural. E aí que foi quando começou minha vida no meio do cavalo, que tinha escolinha de equitação, que eu comecei a frequentar. Meu padrasto, era funcionário da Dona Bia, e aí a Dona Bia sempre deu essa oportunidade para as crianças, né, de estar no contato com os animais, de estar querendo aprender. E eu, uma paixão muito louca por isso, né, aproveitei a oportunidade de estar aprendendo, né, e estou nessa vida do cavalo aí até hoje, não abandono por nada. Que legal, que legal. Muito obrigado, Ângela. Então, vamos entrar no tema aqui agora, e assim, para a gente começar o bate-papo, eu convidei para trazer uma pergunta aqui, uma pessoa muito especial, que eu tive o privilégio de fazer uma entrevista com ela há cerca de uns 4, 5 anos, mais ou menos, que é a Viridiana Real, que é uma menina que teve um problema de nascença e começou fazendo ecoterapia e ela se interessou tanto e evoluiu tanto que ela virou uma amazona. Coloca a pergunta dela aí, produção. Vamos ouvir a pergunta da Veri, que está acompanhando a gente aqui. Eu sou Veri Real, embaixadora dos paratletas dos 3 tambores, e gostaria de saber como é o preparo ideal para os cavalos usados na ecoterapia. Ótimo, ótimo. Nós temos aí a reportagem que eu fiz com ela aí para mostrar para o pessoal aí, que foi uma reportagem de uns 4 anos. Aí, ó, o sonho de Veridiana, que a gente conta essa história. Pelo que me consta, foi a primeira reportagem. A Veri está acompanhando a gente aí pela live, que eu já vi aqui alguns comentários. Foi uma matéria super bacana. Depois dessa reportagem, ela fez tanta coisa. A BQM criou a modalidade específica para para-atleta de tambor, que é uma novidade. Eu não sei se existe isso em outros lugares do mundo. Eu sei que existe a modalidade de para-equestre, inclusive a modalidade olímpica, né? Mas o para-equestre, o para-equestre de tambor, especificamente, eu não sei se existe em outras partes do mundo. Hoje existe a BQM, a Associação Brasileira do Cavalo Quarto e Milha, criou essa modalidade, e a Veridiana, a Veri, é a embaixadora também. Quem que vai começar comentando, então, sobre a formação? Pode ser o senhor, coronel? Pode. Você sabe que o militar é fácil de cumprir a missão, né? Só dizer qual é. Já passou a missão, a gente toca o barco. E os militares têm tudo a ver com o cavalo aqui no Brasil, né? Os militares foi quem introduziram a equitação praticamente aqui no Brasil, né, coronel? É verdade, é verdade. A equitação clássica veio na década de 1920, com a missão francesa, né, que foi contratada pelo governo brasileiro na época, e ali foi criada a atual Escola de Equitação do Exército. E dali a divulgação, e que, infelizmente, hoje ainda é o único estabelecimento onde se faz
uma formação que é especialização para nós, né, no Exército, e assim formal, né, que ela seja reconhecida, inclusive, pelo Ministério da Educação. Mas outras iniciativas existem, a própria ANDE Brasil, na sua área de capacitação para profissionais de ecoterapia, desenvolve seus cursos, né? E eu queria aproveitar o gancho aí que você falou dos 3 tambores e dizer que o Brasil ele é pioneiro, inclusive, em outras modalidades equestres, como o parenduro, né, que está sendo desenvolvido com bastante força, né? Ali começou pelo Paraná, Santa Catarina, ali pelo Sul, e hoje já está distribuído pelo Brasil quase todo, né? Inclusive já com o regulamento já apresentado à FEI para aprovação. Quem sabe daqui a pouco teremos aí umas competições internacionais, se é que já não estão acontecendo. Bom, bacana. Vamos voltar então à pergunta da Veridiana, lá, que é o mais importante. Para nós, lá na ANDE Brasil, nós tivemos algumas experiências ultimamente, de alguns anos para cá, cerca de 10 anos para cá, na formação dos cavalos de ecoterapia, desde a sua, vou dizer assim, o seu desmame, praticamente, né? E nada é muito diferente daquilo que a gente vê em outras abordagens que tem hoje como foco o que a gente chama de roça de Chico, a doma racional, a doma carinhosa e tudo, né? Porque, na verdade, a gente tem que aproveitar aquilo que o cavalo está disposto a nos fornecer. E a gente tem que gerar essa vontade dele, né? E nunca é por meio de agressão, de violência, né? Muitas obras nesse sentido existem aí pelo mundo todo. Nós temos aí bastante referências, alguns muito conhecidos, como Monty Roberts, em ecoterapia e na escolinha, tanto na escolinha de equitação e também nos cursos de capacitação que nós desenvolvemos. Nós começamos lá, inclusive, com a participação de um dos nossos grandes colaboradores, e é um pesquisador ferrenho na arte da equitação do cavalo, que é o professor Alexandre Ronald, e que desenvolveu um métodozinho a respeito disso. Mas a gente baseia sempre naquilo que é o natural para todo mundo que lida com cavalo. Quando nós vemos um cavalo e nós queremos que ele desempenhe alguma atividade, nós precisamos de algumas características, né? As principais para nós na ecoterapia vêm da sua conformação, da sua forma mesmo e do seu temperamento, o aspecto comportamental. Então, são os 2 focos, 2 vertentes mais importantes que temos nós. Eu costumo dizer que o cavalo de ecoterapia é um atleta tanto quanto um corredor, quanto um cavalo de salto, um cavalo de polo, é um atleta. E nós precisamos que aquilo que ele consegue desempenhar seja o mais próximo da perfeição, porque aquela pessoa que depende do seu movimento para obter os seus ganhos precisa que esses movimentos sejam os mais perfeitos possíveis. Então, nós temos que buscar os cavalos que sejam mais próximos da perfeição, né? Esses 2 grandes aspectos, a conformação física e os aspectos comportamentais, e que nos dão esse grande caminho, e a partir daí nós vamos trilhando e buscando os resultados. Vou deixar agora alguém mais dar um desenvolvimento nessas ideias e depois a gente vai andando e vendo um pouco mais desse método que o Alexandre Ronald conosco, lá na ANDE, nós desenvolvemos e que deu muito certo. Queria ouvir a Ângela, que é a responsável aí da Associação de Ecoterapia do Vassoural, aí, que ela que controla lá toda a formação dos cavalos. E a Vassoural, ele desenvolve um trabalho bem específico, eles formam os cavalos lá, desde potrinhos, né, Ângela? Conta pra gente como é que é o trabalho de vocês lá.
A gente lá na fazenda, a gente que forma os nossos cavalos, né? Tem muitos centros hoje que depende de doação de animais. Graças a Deus lá a gente que tem esse privilégio de formar o nosso instrumento de trabalho, né? Moldar ele do jeito que a gente gostaria que ele seja mais perfeito da perfeição possível, né? Igual o coronel falou. E lá a gente trabalha com imprint desde quando o potro nasce, né? Então a gente tem uma metodologia no plantel para chegar até a fase da doma. É o imprint. Por que o imprint? O imprint, eu acho que ele restringe, né? Ele aproxima mais a gente, o ser humano, do animal. E quando esse cavalo ele vai passando pelas suas fases, essa relação fica melhor ainda. E aí, quando chega lá na fase da doma, do peão montar, a gente elimina muito problema de comportamento que a gente poderia ter ali naquele momento. E naquele momento ali, a gente começa a separar os nossos cavalos de ecoterapia, né? O que vai para ecoterapia, os que vão fazer cavalgada, os que vai para a prova. Então, é assim a nossa seleção lá. Eu vou pedir para a Bia comentar. Ô, Bia, vocês optaram por formar seus próprios cavalos lá da ecoterapia. E eu sei que a Ângela, ela que vai lá e fala, esse aqui vai para a ecoterapia, esse aqui vai para a cavalgada. É mais ou menos isso, não é, Bia? Explica para a gente como é que é esse processo lá. Para não deixar a Ângela ficar falando dela mesma, que eu já vi que ela é tímida para falar do trabalho dela, então a Bia fala. Não, é isso. Ativa o microfone, liga o microfone. Aí sim. Tá ligado, meu. Isso, agora sim. Então, mas entrou uma tela aqui agora, Marcelo. Não, mas pode ir falando que a gente está te ouvindo bem, Bia, e sua imagem está perfeita aqui. Vocês estão me vendo? Entrou uma tela aqui para mim. Bom, é do jeito que a Ângela falou. Realmente, nasce aquela quantidade de potros, tanto Malaga quanto crioulo, né? E nós vamos observando. Além do imprint, a gente faz horsemanship, e vamos guiando, vamos colocando logo no vinho, né? Vamos mostrando bola para eles, e enfim. Eu acho que a Ângela deve estar com algum filminho aí para mostrar. E nós vamos também sentindo, com o passar do tempo, as aptidões desses animais. Eles já vão mostrando desde pequenos, né? Aqueles que são mais mansos, aqueles que são mais dóceis, aqueles que aceitam melhor, né, o ensinamento. Quando eles chegam ali por 3 anos, quando a gente vai montar, você já sabe quem é que vai para a ecoterapia. Isso é... Esses pontos que o coronel Cirilo falou, Bia, conformação e temperamento, sua tropa atende bem esses requisitos, né? Porque eu já faço, né, essa seleção para temperamento, né? Então... E aí fica fácil de identificar, sabe? Fica fácil de identificar realmente os animais que têm potencial. Agora, Elaine, você que trabalha aí com a fisioterapia, que faz praticamente a interação das pessoas especiais com os cavalos, é muito importante ter um cavalo devidamente preparado para desenvolver essa atividade. Você consegue perceber a diferença de alguns cavalos, você consegue perceber a diferença entre os cavalos, entre os indivíduos, para falar assim, olha, essa pessoa que tem esse determinado problema vai usar aquele cavalo. Como é que é essa interação entre você e a Ângela para escolher o cavalo e a pessoa que vai desenvolver a terapia com ele? Sim, é um trabalho de equipe, né? Na verdade, nós fazemos o planejamento todas juntas, né? Que eu digo, todas são profissionais da área da saúde, da educação e da equitação, né? Então, nós avaliamos o praticante assim que ele chega na nossa associação,
e traçamos os objetivos a curto, médio e longo prazo, sentamos, nos reunimos enquanto equipe para traçar esses objetivos, e com o auxílio das equitadoras, a gente vai selecionando os animais, né? Sem dúvida, o preparo do animal é primordial, né? Porque existe, sim, um cavalo específico para aquela patologia, né? E tudo isso depende de vários itens, né? Da marcha, do tipo de andadura, do passo, se ele é antepista, sobrepista, transpistas, que eu acho que a gente consegue depois falar melhor sobre isso. E que tudo isso e você já está entendendo tudo disso, Elaine, desses andamentos aí, porque é uma coisa bem específica aí, tá? Sim, olha, e eu digo isso com muito orgulho, porque os cursos da ANDI foram essenciais para isso, né? Eu sou fisioterapeuta, conheço muito bem do corpo humano, me dediquei anos estudando sobre ele, e com o auxílio da ANDI nos cursos que nós fizemos, nos aprimoramos no conhecimento do animal. Então, realmente, tudo isso é passado para nós, né, durante os cursos, e a gente aprende a selecionar exatamente, né, junto com a equipe, o cavalo e o cavaleiro, né. E reforçando aquilo que já foi dito pelos colegas, na verdade, os cavalos não são pegos assim, né, para fazer ecoterapia. Tinha-se uma ideia muito antiga, né, de que o cavalo que já trabalhou a vida inteira, agora ele não serve, então agora eu vou doar ele para ecoterapia. Na verdade, assim como o ser humano, o cavalo também precisa do momento dele de descanso, né? Então, se chegou a velhice, se chegou o momento dele aposentar, ele precisa ter esse cuidado. E lá na Fazenda Vassoural, na Associação de Ecoterapia Vassoural, nós primamos muito por isso. A dona Bia sempre primou pelo bem-estar do animal e sempre deixou isso muito claro, que cada um tinha o seu momento, né? Então, foi daí que surgiu, nós não vamos pegar cavalos, né, doados, mas nós vamos preparar os nossos cavalos. E aí esse trabalho tem sido desenvolvido desde a fundação. A entidade tem hoje 18 anos de existência, então desde o começo ela sempre buscou isso, e a equipe sempre trabalhou junto, né, sempre caminhou junto nessa linha, né. Hoje nós formamos cavalos e até doamos e até vendemos para outros centros, porque realmente são cavalos de qualidade para esse tipo de trabalho. Elaine, a gente viu aí a pergunta aí da Veri, que foi uma menina que começou fazendo ecoterapia e hoje se transformou numa atleta, uma para-atleta, né, de equitação. Como é que você vê isso? É comum isso, essa evolução tão acentuada assim entre as pessoas que praticam a ecoterapia? Sim, eles se superam e nos surpreendem, né? Então não é difícil ver, são vários os casos, né? Acho que com maior propriedade o Coronel Cirilo pode falar no paradestramento, mas nós mesmos temos experiência no paraenduro, né, que é algo mais que nós nos encontramos, né? Tivemos projetos aprovados, tanto em nível estadual e federal, né, para trabalhar no paraenduro. Fazemos parte aí desse grupo, dessa família linda que o paraenduro formou, né? E nós temos, inclusive, para atletas que estão aí desenvolvendo cada vez mais e participando até de competições nesse sentido, né? Teve o Campeonato Paulista de Paraenduro em 2015, que nós conseguimos o 3º e o 4º lugar. Então, como já na primeira prova, né? Foi a nossa primeira prova fora de casa, né? Então, assim, para nós nos encheu muito de orgulho. Então, casos iguais ao da Veri, sem dúvida, são de superação, são para mostrar mesmo o quanto que, através da ecoterapia, nós podemos formar verdadeiros para-atletas. Que legal isso, né? Bem bacana. Esse pessoal do Paraenduro, se tiver alguém assistindo, aí depois eu quero saber mais sobre isso também, aí para a gente colocar na revista Horse, que até fiz questão de convidar a Veri para participar dessa live aqui, justamente para a gente fazer essa interação, que o objetivo nosso aqui é justamente isso, o trabalho que a gente faz na revista Horse
trazer aqui nessa nova ferramenta de comunicação aqui. Coronel, a Elaine falou aí sobre essa questão da formação. Os cavalos, existe muito isso, né, na ecoterapia, de pegar cavalos que já estão se aposentando de alguma outra atividade e levar para a ecoterapia. Como é que o senhor vê essa questão? E até queria que o senhor comentasse um pouquinho esse processo aí da Vassoural de formar esses cavalos que, assim, eu estou caminhando aí já mais de uma década aqui no segmento equestre, assim, não é muito comum, pelo menos no meu conhecimento, as pessoas formarem cavalo para ecoterapia. Geralmente, os cavalos vêm de uma outra atividade. Não é isso, coronel? Eu estou falando muita bobagem. Olha, não, em parte tem uma certa razão, porque muitas vezes os centros lidam com dificuldades, às vezes financeiras, de recursos, né? E recebem, como é uma atividade muito reconhecida na sociedade, recebem as doações. Mas, como a Elaine falou, aquele velho ditado que a gente conhecia antes, cavalo dado não se olha os dentes, eu digo que é ao contrário. Você tem que olhar os dentes, a formação, os aprumos, o movimento, tem que olhar tudo. A não ser que você receba esse cavalo e dê a ele, como ela disse também, a aposentadoria que ele merece. É um bem que você vai fazer a ele, dar um bem-estar para o restante da vida. Mas se ele ainda tem um pouquinho de vida útil e que normalmente o cavalo acostumado a trabalhar gosta de trabalhar, quando ele é bem formado e bem conduzido, então a gente tem que olhar todos esses aspectos. Porque, como eu disse a vocês, o mais importante é aquilo que vai ser transmitido para o nosso praticante. Então, nós não podemos ter alguma dúvida de que o movimento é bem feito, na intensidade que nós queremos, com todos os aspectos que são necessários para cada uma das áreas da saúde, da educação, da equitação, para que a gente possa alcançar os objetivos dos programas de ecoterapia. E falando um pouco da parte esportiva, lógico que eu falei do parenduro como pioneirismo brasileiro, mas o nosso para-equestre clássico, né, que é o adestramento, o para-adestramento, tem resultados fantásticos. Nas últimas Olimpíadas de 2016, nós tivemos lá com o Sérgio Oliva, meu xará, né, uma medalha de bronze. E outros resultados maiores nesses aspectos por aí, em diversas competições mundiais. A Vera Mazzilli tem diversos campeonatos, tem projeção internacional, o Davi, são pessoas que começaram na ANDE Brasil, tiveram apoio de outras pessoas capazes, como a Marcela Passos, que conhece bastante e que dá o apoio nesse sentido, e os resultados estão aí. Né? E o reconhecimento também, o respeito que a ecoterapia brasileira, por intermédio desses nossos, vamos chamar de embaixadores, né? Porque através desses resultados que eles obtêm, eles mostram que o trabalho inicial que lhes deu capacidade de chegar onde chegam, né, foi bem feito e com bastante resultado. Né? Bem lembrado aí. Essa formação do cavalo da ecoterapia vem de início da busca de, primeiro, uma relação de grande respeito, né, entre o cavalo e as pessoas que se utilizam daquelas propriedades que ele é capaz de nos fornecer. E, a partir daí, vamos tocando o barco com outras coisas que a gente pode obter com essa parceria tão vantajosa para nós. O coronel bem lembrou aí do Sérgio, que ganhou a medalha de bronze nas Olimpíadas de 2016 no Rio. A revista Horse foi o único veículo de comunicação a cobrir toda a parte hípica. E também estivemos em 2018, coronel, lá em Tryon, nos Estados Unidos, nos Jogos Equestres Mundiais, no World Equestrian Games, que é o WEG, que é conhecido pela Copa do Mundo dos Cavalos, que é uma competição realizada a cada 4 anos, e a última edição foi em 2018, na Carolina do Norte. O Rodolfo Riscala, que é um paratleta brasileiro, ganhou 2 medalhas de prata. O Rodolfo já está qualificado para as Olimpíadas do
de Tóquio, agora em julho, né, as Olimpíadas de 2020, que vai ser agora esse ano. Inclusive, nós fizemos uma reportagem com ele. Nós temos fácil aí para mostrar essa reportagem aí, produção? Foi capa nossa na edição 110, aí o trabalho é prata da casa, foram 2 pratas do Rodolfo. O Rodolfo era um cavaleiro já que praticava equitação e teve uma meningite daquelas bem graves, acho que, se eu não me engano, é meningite C. E, olha, é uma história incrível mesmo, porque ele conseguiu se recuperar e depois continuou na equitação e está fazendo um trabalho magnífico aí, e vai para a Olimpíada com muitas chances de medalha, o Brasil. Queria falar com a Ângela, voltar com a Ângela, para ela falar um pouquinho dela trabalho, como é que é o trabalho dela, ela tem uns vídeos aí que ela trouxe para mostrar para a gente. Como é que é o seu dia a dia de trabalho lá, Ângela? Fala um pouquinho aí. A minha rotina começa lá por volta das 7h30 na fazenda, né? Eu já chego e já vou para o pasto olhar a tropa, porque lá os nossos cavalos não ficam em baia. Eu não gosto que eles fiquem embaiados. Eu prefiro que eles fiquem o mais natural possível, né? Solto no pasto. Então, a gente vai, eu chego junto com as outras 2 equitadoras e nós vamos lá ver essa tropa, esse lote nosso lá, conferir os cavalos e pegar os cavalos que vão ser trabalhados no dia. Tanto os que vão ser repassados no serviço, quanto os que vão trabalhar no atendimento. Então, enquanto uma equitadora está lá no atendimento, tem outra trabalhando o cavalo, que estava descansando, que não vai ter atendimento naquele dia. E aí, além de estar trabalhando esses cavalos já maduros, né, já prontos, eu, juntamente com a equipe da Dona Bia, que é os meninos que trabalham na parte da beabisa para ela, eu ajudo na parte de condicionar cavalo também, de mexer com os potrinhos e de já ir trabalhando alguma outra nova que seja para ecoterapia, junto com os meninos também, com a ajuda dos meninos lá na fazenda. E trocando experiência com as meninas. As meninas também me ajudam bastante, a equipe passa por treinamento quase toda semana, eu dou aula de equitação para a equipe, elas me ajudam a trabalhar o cavalo novo para ecoterapia também, de sensibilizar, pôr na cadeira de roda, encostar na rampa. Então, é um trabalho de equipe mesmo, assim, eu posso dizer o quê? Que o meu trabalho não vai sair bem feito se elas também não me ajudar. E os cavalos que vocês trabalham lá, Ângela, são cavalos de diferentes idades, né? Você tinha comentado que são cavalos jovens, a partir de 3, 4 anos, e eles ficam sempre são cavalos da ecoterapia. Tem no lote nosso, atualmente, hoje nós temos 6 animais, de 3 até 21 anos. Eu tenho um lá de 21, que se você olhar para ele, você fala, não tem 21, não. Tem menos. Então, está bem conservado. Assim, muito bem conservado. Tem um espírito de adolescente. Marcelo, Marcelo, pode falar, Bia. Gostaria de completar aqui, reiterar, que nós falamos aqui de formar, né, animais. Então, como se fosse só potrinhos, certo? E também formam cavalos para trabalhar com gado, né? Por exemplo, os crioulos vão para trabalham quase que uma vida toda, e eles voltam, né, para ter um descanso merecido na ecoterapia. E também tem mangalargas que hoje que já foram atletas, foram campeões aí de prova de função na manga larga, que hoje estão também na ecoterapia, vão ter seu merecido descanso. Então, só para dizer, né, que não só os potros e tudo. Eu gostaria que a Ângela mostrasse como é que faz, ela tem vídeos aí, fotos. Como é que você faz? Imprint, Marcelo. O imprint, qual vídeo que é, Ângela? É um vídeo só. Mas você tem uma numeração lá, só para a gente saber aqui. Vocês me mandaram alguns vídeos aqui. Vamos ver. É esse aí, tá certo. É esse daí mesmo.
Esse já é o trabalho de imprint, né? Ele nasceu, né, as primeiras horas de vida, a gente mesmo ali no ambiente que ele nasceu, a gente faz o imprint dele. Nós fizemos um debate aqui falando especificamente de imprint, aqui trouxemos pessoas que são a favor e outras pessoas que não digo contra, mas que têm algumas reticências com relação ao imprint. O senhor tem alguma opinião sobre o imprint, coronel? Microfone, ativa o microfone, por favor. Aí, sim. Não, nesse aspecto eu não posso dizer muita coisa, porque quando nós recebemos os cavalos lá na Ande, eles já tinham um pouco mais de um ano, né? Mais um ano e meio a 2 anos de idade. Então, nós não temos a reprodução na Ande Brasil. Mas eu acho fantástica essa fase. Realmente existe um pouco de debates puxando cada um para a sua ideia nesse sentido, mas eu acho que é muito válido, porque é a partir daí que ele forma, como eu falei para a gente, o que é que nós precisamos? Criar uma relação de confiança com o cavalo, né? E quem é que tem maior confiança do potrinho recém-nascido? A mãe, né? Então, nós temos que entrar nesse circuito, esse universozinho dele ali, entre ele e a mãe, e passar a fazer parte. Não é desvincular, mas fazer parte dele, para que ele nos reconheça também como um amigo, como uma pessoa, um ser que consegue contribuir com o desenvolvimento dele. Agora, coronel, o senhor falou da... Desculpe interromper, por favor, pode continuar, desculpe. Não, era só para dizer que é essa a ideia que eu tenho sobre essa fase do imprint, né? Que eu não sei se está correta, mas eu acho que é isso. Nós temos que participar desse universo de dois seres, né? A mãe e o potrinho, mas sem desvincular. E desvincular na hora correta, na hora que está previsto, o desmame e outras atividades correlatas, né? A gente só tem ouvido falar bem de coisas positivas, aí depende muito da forma como é feito. Agora, quando o senhor falou sobre conformação, qual é a conformação ideal de um cavalo de ecoterapia? Temperamento, obviamente, eu imagino que seja um bom temperamento, né? É meio óbvio. Agora, o temperamento são aquelas características que todos nós queremos para o cavalo. Vamos pensar, vou botar meu filho em cima. Eu quero um cavalo que seja manso, né, dócil, que não seja assustado, que possa receber diversos estímulos e não ter reações muito violentas a respeito deles, né, e assim por diante. Na conformação física, é aquela harmonia do conjunto, né, aqueles círculos que nós podemos desenhar imaginários nas diversas partes da morfologia do cavalo. Cabeça bem conformada, pescoço, musculatura, a paleta, espádua, né? O dorso não muito arqueado, não pode ser arqueado, nem muito... garrote não muito pronunciado para evitar ferimentos, a garupa bem firme, forte, musculada, arredondada, e a simetria, né? O flanco dele arredondadinho, gostoso, mas sem ser exagerado, porque muitas vezes nós vamos utilizar o cavalo na ecoterapia com crianças. Aliás, a maior parte dos nossos praticantes são crianças, né? Então, inclusive os próprios terapeutas mais comumente tratam sempre as crianças. Mas não vamos esquecer que a ecoterapia serve para pessoas de quaisquer idades, né? E hoje em dia nós temos alguns resultados de trabalhos específicos feitos com pessoas já idosas, né? Na área de AVC, na área de diversos outros problemas causados já pelo andar do tempo na vida das pessoas. Mas nós não podemos esquecer que ele vai ser gordinho, bem feito e tal, mas não pode ser exagerado, porque muitas vezes a fisioterapeuta, né, vai recomendar aquele cavalo para um determinado praticante. Então, aquela formação do cavalo que você olha, esse é lindo, eu quero para mim, é por aí, já começa por aí.
né? É lindo porque ele já tem uma conformação harmônica, bem dividida. Aquele cavalo que você leva para a exposição, né, que é o padrão da raça, ele tem já a harmonia bem definida. Em princípio, se juntar com as outras características, vai ser um bom cavalo de ecoterapia. Elaine, no seu trabalho, assim, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância da formação, do bom preparo desses cavalos para o trabalho que você vai realizar na prática do dia a dia, na lida ali com os pacientes. Quando que você percebe essa diferença? Poxa, esse cavalo está me ajudando a fazer o que eu quero. Dá para você relatar, assim, como é que é isso na prática? Sim, sem dúvida. Completando, né, o que o coronel falou, realmente o cavalo não pode ser nem muito potro, nem muito velho, ele tem que ser um cavalo de boa saúde física e mental, então ele tem que ter uma boa índole, né? E ele tem que ter os 3 passos, as 3 andaduras, na verdade, né? Que é o passo, o trote e o galope bem equilibrados. Eu vou usar os 3. Na verdade, ele tendo os 3, você vai ter um cavalo bem equilibrado que vai transmitir os estímulos corretamente para o praticante. Tá? Então, isso é que é importante, que os estímulos cheguem de forma correta para aquele praticante. Né? E no preparo desse animal, igual quando a Ângela, né, completando o que a Ângela falou, que é onde a equipe trabalha, porque ele é o nosso instrumento terapêutico, então a gente precisa ter intimidade, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber como usar o nosso instrumento de trabalho, né? Da mesma forma que na clínica, né? Enquanto fisioterapeuta, eu usaria um ultrassom, eu usaria uma lâmpada de infravermelho, eu tenho que saber, né, usar o meu cavalo, o meu instrumento terapêutico, para que o estímulo chegue corretamente no meu praticante, né? Então, o trabalho seria de sensibilizar esse animal, com bola, argola, bandeirola, com todo o material lúdico que nós vamos estar usando durante a terapia, argolas, escovas, cones, bambolês, né, cadeira de rodas, né, a gente trabalha esse animal, a rampa para a montaria, que é o local onde nós usamos para poder trabalhar com esse animal, né, para poder estacionar esse animal para facilitar a montaria em alguns casos, né, favorecer essa montaria. Então, na verdade, eu tenho assim que preparar esse animal com todo esse material que eu vou estar utilizando, e fazer isso de forma até repetida, para que ele esteja familiarizado com todo este material e se sinta confortável na presença deste material. Quando o coronel citou sobre idosos, né, realmente, inclusive eu gostaria até de expor, coronel, o nosso trabalho, nós recebemos aqui na Associação de Ecoterapia Vassoural uma parceria com uma doutoranda da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto, né, e aí você fala, nossa, mas como assim, né, uma dentista falando sobre ecoterapia? Sim, ela está fazendo a tese do doutorado dela, né, e mostrando o efeito da ecoterapia, né, utilizando o cavalo como agente de promotor, né, de ganhos tanto físicos quanto psíquicos, né, e o nosso público foi os idosos do Centro de Convivência do Idoso, daqui da região de Sertãozinho, e do Asilo de Pontal. Então, a nossa equipe, juntamente com essa doutoranda da Faculdade de Odontologia, fez um estudo, né, desenvolveu uma pesquisa dos efeitos da ecoterapia sobre o sistema cardiovascular, sobre o sistema imunológico, sobre o equilíbrio postural e de todo o aparelho, né, muscular de cabeça e pescoço, que é responsável por diversas funções, né, da mastigação, deglutição, respiração, da articulação das palavras em praticantes idosos. E o resultado, né, já foi incrível. Houve ganhos significativos no controle postural, na mobilidade, na agilidade, no equilíbrio, no condicionamento físico, no fortalecimento dos membros superiores e dos membros, né, inferiores, braços e pernas, e sem contar que conseguimos comprovar que houve um aumento no sistema imunológico. Hoje em dia a gente ouve falar tanto, né, aí de algumas siglas por conta da pandemia, né, do IgM, IgA, que
estão relacionados com o nosso sistema de defesa, né? E logo após a ecoterapia, houve um aumento da concentração desses índices que protege, né, o nosso corpo dos micro-organismos como vírus e bactérias, logo após, né, da ecoterapia, até 5 dias depois, né, houve esse aumento. Então, o que prova aí, né, que a ecoterapia trouxe benefícios realmente comprovados ali na pessoa idosa, né? Então, e sem contar que houve aumento da secreção, da saliva. Então, quer dizer, é um estudo muito rico, muito bom que está sendo realizado, que nós temos orgulho, né, em dizer que fazemos parte, e que mostra aí o trabalho com idosos, né? Realmente, a gente fala de ecoterapia, associa a criança, né? Mas tem também um trabalho muito bonito e plausível, né, com relação a isso, ao idoso. Que tal, coronel? Um outro aspecto, perfeito, isso aí é o que a gente tem visto por aí em diversos trabalhos. Como eu dizia, o que tem uma dentista a ver com isso? Você vê a que ponto o cavalo é generoso, né, e nos fornece melhor qualidade de vida. Aí, pegando um ganchinho da Elaine também, ela falou sobre as 3 andaduras. Outra, vamos dizer assim, não é uma falácia, mas é uma ideia mais ou menos dirigida pela quantidade de vezes que se utiliza em ecoterapia o cavalo ao passo. Mas não se esqueçam que nós temos, além da hipoterapia, né, que é o programa onde tem a maior quantidade de pessoas atendidas, nós temos outros 3. E nesses outros 3 programas, o trote e o galope podem ser perfeitamente utilizados de acordo com aquela preparação da equipe, a preparação do cavalo, do próprio praticante, né? Então, como a gente costuma falar sempre em criança, costuma sempre pensar no cavalo e a ecoterapia ao passo. Pô, mas não é. Nós temos aí a educação e reeducação, nós temos o pré-esportivo e a prática esportiva para equestre. O galope é perfeitamente utilizado, né? Depende, lógico, de ter chegado lá em boas condições, segurança, aquela coisa toda. Então, é importante que o cavalo também tenha esses movimentos de excelente qualidade. Angela, como é que está sendo, a Elaine falou sobre a pandemia, como é que está sendo o trabalho nesses tempos aí de pandemia? Nós já estamos aí há mais de um ano com esse isolamento, libera, volta, tudo. Vocês estão conseguindo trabalhar bem mesmo assim? Olha, graças a Deus, lógico que com espaço, né, entre um horário e outro, uma vaga aí, porque a gente não pode atender o tanto que a gente atenderia normalmente, mas sim, a gente está conseguindo atender, sim, aquelas pessoas que optaram por voltar no atendimento e tanto aquelas que não optaram, que quiseram ficar de casa, e a gente bolou um jeito de estar ajudando essas crianças mesmo que ficarem em casa, que não estão vindo para o atendimento, que é o atendimento online, onde a gente grava uma atividade toda semana e manda para esse praticante. E sempre essa atividade, a gente tenta linkar ela com o dia a dia nosso do praticante na ecoterapia. O mastigar do cavalo, como o praticante ensinaria esse cavalo, com um joguinho de 7 erros. E aí a gente pede para essa mãe filmar ou tirar fotos e mandar para a gente, dando um feedback dessa atividade que é feita. E também, né, a gente, com essa janela, a gente também tem, assim, aquela demanda de estar trabalhando os animais, né? E com isso, a gente teve a oportunidade de voltar a dar aulas de equitação lá na Vassoural, para estar ajudando o projeto e utilizar também desses animais que, às vezes, ficam parados aí, só não trabalhando com a equipe, mas trabalhando com crianças também, da comunidade que estão procurando as aulas, como a dona Bia tinha relatado anteriormente, né, que são basicamente pais que frequentaram lá a Fazenda Vassoural, que estão trazendo seus filhos para aprender a montar, para ter esse contato com o cavalo. Porque, querendo ou não, essa pandemia deixou muita gente ociosa, criança agitada em casa, né? Então, por que não trazer para trabalhar a equitação, trabalhar um monte de coisa que o cavalo pode ajudar aí, né?
Algumas informações que estão chegando até a gente aqui dão conta aí que a procura pela equitação, pelos centros hípicos aí tem aumentado bastante nessa época pandêmica aqui. Até mesmo por ser uma atividade que pode ser praticada, na maioria das vezes, ao ar livre, né, quando não está no picadeiro fechado, e Isso. na maior parte do tempo é ao ar livre, e o fato de estar praticamente se relacionando só com o animal, a necessidade de estar aglomerando pessoas, né? Eu mesmo participei de uma cavalgada semana passada aí, que é um grupo de médicos que se reúne lá no Rio Grande do Sul, e a gente... Cada um estava no seu cavalo, a gente fica bem mais de 2 metros de distância de segurança. Bia, nós vamos fazer um intervalinho daqui a pouco, e depois, na volta, eu quero deixar uma pergunta no ar aí, vocês, criadores, que ficam mexendo com esse negócio aí de linhagem, de cavalos, e eu queria saber se vocês aí têm uma linhagem específica, ou se dentro das linhagens que vocês já exploram, das suas criações, tem alguma que se encaixa melhor, se enquadra melhor na questão aí da ecoterapia. Mas vamos fazer um intervalinho rapidinho, 2 minutos, só para tomar uma aguinha aí, nós já voltamos, 2 minutinhos mesmo. O seu evento pode ser ainda mais especial no Centro Hípico Tatuí. Experiências únicas na realização de eventos equestres, sociais e esportivos. Casamentos, festas, shows, confraternizações e mais um leque de possibilidades. Realize seu evento conosco. Acesse centrohípicodetatuí.com.br. Alô galera, aqui é o Rio Negro. Nós estamos aqui na fazenda Maritaca, ó, as belezas. Eu tô aqui com o Jean que cuida da tropa, ele deixa a cavalada tropa aqui desse jeito. E a gente usa aqui a cama de borracha Vedovat nas baias. É bom o trem, não é, Jean? Boa, sim, fácil manuseio, facinho. Já faz bastante tempo a gente usa, né? 15 anos ou mais. 17 anos. 17 anos. 17 anos. Pode recomendar pra galera aí que eles não vão arrepender, né? Opa, borracha é show de bola. Estrada de borracha Vedovat. Seu cavalo vai agradecer. Pode colocar na sua baia, esse eu garanto. Valeu! Abração do Rio Negro! Estamos de volta aí com mais uma rodada aqui do Horse Debates Equestres, hoje falando sobre o tema a funcionalidade e o preparo dos cavalos de ecoterapia, com uma bancada super preparada aqui, Coronel Cirilo, da Andi Brasil, a Bia Becker, com a sua equipe aí da Associação Vassoural de Ecoterapia, com a Elaine, com a Ângela. Deixei uma pergunta no ar aqui. Antes, queria mandar aqui um recadinho para o pessoal, agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando, bastante gente aqui mandando recado, a gente está colocando pontualmente aqui alguns recadinhos aí na tela, depois a gente vai abrir para algumas perguntas, tentar trazer algumas perguntas aqui do público. A Cristiane, Maus Martins, a Cláudia Mota, a Monique Guelbeck, que o Coronel conhece, que nós comentamos que ela esteve participando aqui conosco, aqui falando justamente sobre a forma, um tema bem próximo de hoje, mas mais focado aí na formação dos novos cavaleiros, da importância de ter bons instrutores, né, como deve ser importante também aí, depois nós vamos falar sobre isso aí com o Coronel, da formação lá que a Andi Brasil dá para esses instrutores do Brasil todo e para a gente de fora. Vamos ouvir, então, da Bia aí, se tem alguma linhagem especial para formar cavalos de ecoterapia, ou se ela já sabe lá, ou a Ângela que vai lá e faz a seleção, como é que é isso aí lá na Vassoural, Bia?
Não, Marcelo, não existe, assim, uma linhagem, né? Linhagem. É como o coronel falou, eu acho que a morfologia, a conformação do cavalo é mais importante do que qualquer linhagem. Acho que dentro da manga larga, por exemplo, nós temos várias linhagens, né? Evidentemente que tem sempre aquelas que são mais dispostas ao trabalho, né? E dentro do crioulo também, né, existem várias linhagens e, por acaso, eu seleciono bastante as linhagens de trabalho e facilita demais isso. Mas eu acho que a conformação do cavalo, também elas me falam muito da altura, né? Eu ia perguntar justamente isso, até que ponto... Elas falam muito da altura, porque, por exemplo, os meus manga largas, de uma altura mais mediana, elas preferem. E os crioulos também têm uma preferência grande pelos crioulos. Eles têm dois tipos de baixa, né, de movimentação um pouco diferente. Aí é que a Elaine também direciona para a terapia dos praticantes, né? Mas, e é claro, temperamento, né? Temperamento é tudo, né? Mas linhagem, Marcelo, dentro das raças, eu acho que ainda não chegamos nesse ponto de apuração. Já é difícil fazer linhagem em outras linhas. Né? Agora, selecionar um tipo específico para a ecoterapia, ainda vamos chegar nos estudos com o coronel, quem sabe se a gente chega. E a Ângela, quando vai lá separar os cavalos lá, como é que é o olhar dela para separar um cavalo que ela acredita que sirva para a ecoterapia? Como é que é esse processo aí, Ângela? É instinto mesmo, assim? Assim, é que... Empatia? É aquilo que o coronel falou, é que a gente não tem só a hipoterapia, que é aquele cavalinho que só anda ao passo. A gente tem o programa pré-esportivo, a gente tem o programa esportivo, e a gente precisa, às vezes, de um cavalo mais habilidoso para aquilo. E aí que entra lá o nosso olhar. Aquele cavalo, às vezes, que é mais habilidoso, ele não dá certo ali para andar só ao passo. Ele não foi feito só para hipoterapia, ele gosta de fazer um esporte, ele gosta de fazer uma cavalgada. Então, é na hora que eu falo, não, esse cavalo não dá para eu fazer isso, mas dá para eu usar ele no outro programa da ecoterapia. E é assim que a gente vai encaixando as coisas. Eu não preciso ter um cavalo só para todas as funções da ecoterapia. Eu posso ter vários cavalos que vai encaixando naquelas funções. E aí é na hora que a gente vai encaixando as pecinhas. Tanto que eu tenho éguas no lote que a dona Bia usa para fazer cavalgada, que a gente leva para cavalgada de 3 dias na canastra, entendeu? Então, assim, não é porque é da ecoterapia que só faz não, vai para a estrada, vai para cavalgada, vai fazer prova de função do manga larga, por que não? Se ele tem esse temperamento. Agora, além dos cavalos, vocês usam alguns outros acessórios lá. Quem que é que mexe mais com isso? É a Ângela ou é a Elaine? Como é que é isso aqui? Até, inclusive, acho que tem alguns vídeos aí, né? Tem um vídeo da gente trabalhando uma égua nova, uma potra, de 3 anos, com a bola de pilates. Se quiser soltar o vídeo aí. Ele está procurando o vídeo lá. Pode ir falando o que vocês estão fazendo aí. Essa é uma safra nova que a gente começou a domar, de 3 anos. Esses 2 moços são os funcionários que trabalham lá com a gente também na Beabisa. E aí a gente está trabalhando a bola de pilates. Por quê? Imagina uma potra de 3 anos vendo essa bola enorme vindo em direção a ela e você pode ver. É a segunda ou a terceira montada do peão e essa égua não tem reação nenhuma. E nesse dia específico, foi o primeiro dia que a gente colocou a bola. Que eu estava passando por lá, eu falei assim, vamos brincar com a bola nela? Aí os meninos falaram, vamos. Trouxe a bola, e aí ela começou a cheirar essa bola, começou a desenvolver uma intimidade com essa bola, e chegou nesse resultado em menos de 10 minutos, ela aceitando tudo isso, e uma potra de 3 anos. Ou seja, então, aí é um trabalho específico de preparo do cavalo, né?
E esse trabalho não é só nessa fase que ela viu essa bola. Quando eles são potrinhos, que eles estão com a mãe ao pé, a gente fala que é a parte do cabresteamento, que a gente ensina ele a andar no cabresto. Então, essa bola também cresce ali junto com eles, porque a gente solta essa bola ali no meio do pátio, eles rolam essa bola para lá, enquanto a gente passa uma escova, passa bandeirola, passa barulho. Então, essa parte de sensibilização não é feita só para os cavalos da ecoterapia. É todos os cavalos da fazenda a gente faz essa parte, porque é importante. É aquilo que eu falei, aproxima mais a nossa relação com eles. Elaine... Vídeo aí, né, Ângela? Oi? Você, acho que tem outro vídeo da bola, não tem? Não, só foram esses dois, dona Bia, só. Elaine, vocês usam a bola também nas atividades terapêuticas em si? Quando nós estamos lá durante o treinamento da equipe, a gente também usa a bola para desensibilizar esse animal, né? E até durante não apenas durante o preparo, mas às vezes antes, né, na alimentação ali, quando a gente está com o praticante, porque a ecoterapia é dividida em etapas, né? Acho que a gente já se falou bastante na Horse, né, sobre ecoterapia, e uma das etapas da ecoterapia é a alimentação, então às vezes a gente até utiliza a bola um pouco antes aí para poder trabalhar melhor este praticante e aí partir, né, para o atendimento propriamente, né, dito. Mas a gente é bem familiarizado, na verdade, ela vira um instrumento de brincadeira até, né, ali com o animal, com a equipe. A gente acaba montando circuito, às vezes, né, Elaine, durante o set terapêutico ali, que a criança tem que sentar na bola, catar comida, leva para o cavalo. E é um objeto que é aquilo, né? Não só a bola, mas como a gente usa a argola e tudo que a imaginação permitia ali para trazer aquela criança com a gente e com o cavalo. Sendo o objetivo terapêutico, né? O objetivo a ser alcançado, tudo é bem-vindo. Perfeito. Tem mais uma pergunta aí que chegou aí de vídeo. Vamos colocar aí no ar a outra pergunta, produção? Meu nome é Sônia Bonato, sou produtora rural em Pameri, Goiás. Conheço a ecoterapia, sei o quanto é importante essa parceria cavalo e pessoas necessitadas desse tratamento. E eu queria saber de vocês. As pessoas que têm essa necessidade, que são pessoas com coordenação motora baixa, baixa audição, autismo, quanto tempo leva para que os resultados comecem a aparecer quando se começa um tratamento? Elaine, essa parece que é contigo. Adorei, Soninha, a sua pergunta. Conheço a Soninha do grupo de agropecuaristas que eu participo. Que ótimo. Realmente uma excelente pergunta. Na verdade... Aliás, tempo é uma coisa que as pessoas sempre estão lidando com o cavalo, estão atrás disso, né? Quanto tempo para esse cavalo fazer isso? Quanto tempo para fazer aquilo? Eu acho que é uma coisa que tem que se administrar muito bem também, né? Não pode ter muita pressa, né? Quando nós trabalhamos com patologias, né, neurológicas, a gente precisa de um tempo maior para poder ter uma resposta, né? Falando do praticante. Então, realmente, quanto tempo de ecoterapia, de atendimento, isso daí a gente realmente traça objetivos mais a longo prazo. Claro, tem a curto, médio e longo prazo, mas sempre visando aí, no mínimo, 1 ano, 2 anos de atendimentos, né, em ecoterapia. Eu vou deixar para a Ângela, viu, Ângela, responder a respeito do cavalo, quanto tempo um cavalo está pronto, né, para poder já estar ali, né, durante a ecoterapia, mas com relação às patologias, aos praticantes, realmente depende de cada patologia, de cada indivíduo, né, de quais são os objetivos a serem alcançados, e sempre esquecendo de usar, sempre não se esquecendo de usar a nosso favor as potencialidades desse praticante, né, então, reforçando elas, né, e diminuindo as dificuldades, né, então, sempre buscando melhorar a qualidade de vida nesse sentido, diminuindo as dificuldades e favorecendo as potencialidades de cada um deles, e respeitando a individualidade.
Dos casos que você atende ou já atendeu lá, Elaine, tem algum que vale citar, assim, como exemplo? A gente falou aí da Veri, que foi um processo fantástico, né? Que ela saiu de aluna, virou uma para-atleta. Como é que é quais são os cases aí que a gente podia citar do atendimento de vocês lá na Vassoural? Olha, são vários, viu? Nesses 18 anos de ecoterapia, já foram mais de 28 mil atendimentos, né? Poxa! São atendimentos reais, um atendimento por semana, mas em 18 anos, né? Trabalhando o ano todo, realmente, e com o número de praticantes que nós trabalhamos, já passaram lá mais de 600 praticantes. Então, quer dizer, nós temos aí, né, bastante casos para poder citar. Temos casos que na hipoterapia, que é um dos programas da ecoterapia, né, que a gente percebeu uma diferença, assim, que quando a mãe contou, muito nos emocionou, porque ela fez questão de dar esse retorno, essa devolutiva, e a filha dela tinha 6 anos, ficou 1 ano conosco lá na ecoterapia, e depois de 1 ano, ela ficou mais, mas assim, naquele primeiro ano que ela fez, no final do ano, a mãe chegou, assim, emocionada, e falou, olha, faz 6 anos que a minha filha veio para mim, e nesses 6 anos, esse primeiro, ela já fez várias terapias, né, faz acompanhamentos em outros lugares, porque a ecoterapia tem isso, embora ela seja uma terapia multiprofissional, com vários profissionais, ela não é substitutiva, né, ela é complementar, você não deixa de fazer uma atividade que você já faz, físio, fono, TO, porque tem na ecoterapia, na verdade ela é complementar, né, mas uma mãe até relatou uma vez, ela é o complemento, né, não é qualquer complemento, e essa mãe chegou e falou assim, que nesses 6 anos que ela veio para ela, aquele ano da ecoterapia foi o único ano em que a filha dela não internou nenhuma vez por causa de pneumonia. E aí a gente olhou e falou, nossa, né? E quantas vezes por ano vocês internavam? Ela falou de 3 a 4 vezes por ano que nós internávamos por conta de pneumonia. E esse ano ela não internou nenhuma vez. Então, Poxa. quer dizer, a ecoterapia não trabalha só essa parte visível, física, motora, que é a que mais acaba aparecendo, né? E nesses, os casos de sucesso são todos, né? Desde do primeiro atendimento já são visíveis, né? Mas, tá vendo? Na higiene brônquica, né? Na higiene dos pulmões das pessoas, né? Proporcionando aí benefícios longos, né? Assim, imagina isso a nível municipal, né? Onde diminuiu gastos de internação, ou seja, então são benefícios bem grandes mesmo, né? Se a gente for estudar detalhadamente sobre isso, realmente nós vamos ver que eles ultrapassam a linha as linhas da ecoterapia, né? Da associação. Tivemos casos de crianças que deixaram de usar fralda pelo próprio estímulo visceral que a ecoterapia, o andar a cavalo proporciona, né? E, são tantas, a gente fica realmente, educacionais, porque um dos programas da ecoterapia é educação, reeducação, né, Coronel? E tivemos o caso de uma criança que chegou, ele estava repetente por vários anos, porque ele realmente não conseguia trabalhar essa educação dele na escrita, né, fazer letra cursiva. Isso trazia vergonha, isso trazia constrangimento, e emocionalmente ele estava ficando uma criança muito agressiva, regredindo em diversas outras áreas. E olha assim, que ele tinha um distúrbio de aprendizagem, ele não tinha uma patologia, né, uma síndrome, nada, pelo menos até na época que a mãe nos procurou. Era mesmo algo emocional, que estava fazendo toda a diferença na vida dele, né? E aí, com a ecoterapia, com o trabalho lá desenvolvido, a gente conseguiu a reinserção dessa criança, né? E o aprendizado dela, através do cavalo, desenvolveu grandemente, né? Então, ele conseguiu
fazer a letra cursiva, conseguiu ser aprovado. Isso trouxe grande emoção para a família, para a mãe, né? E ele, assim, tinha um potencial para ser atleta mesmo, sabe? De tanto que se apaixonou, de tanto que se desenvolveu na ecoterapia. Coronel, a gente está falando muito de formação de cavalos, mas a Andy trabalha principalmente na formação dos profissionais que atuam na área da ecoterapia, né? O senhor tem os números aí de quantos profissionais já passaram por lá e a importância disso? Olha, Marcelo, realmente é de assustar quando a gente faz essa conta. Mas, como eu disse a vocês, já se vão 31 anos feitos e vamos completar 32 daqui a um mês e pouco, né? Não, menos de um mês. Hoje nós estamos no dia 15, né? Não, dia 19. Hoje é 19. De abril, e no dia 10 de maio nós estamos completando os 32 anos. E a nossa capacitação começou em 1991. Depois, com a nova reestruturação dos cursos da Andy, que foi de 2011 em diante, e se completou essa reestruturação ali por 2015, e nós abrimos novos cursos, atualizamos e fizemos melhor preparo para para outros, né? A última vez que eu pedi uma estatística lá da Andy Brasil, se não me engano, foi no final do ano passado, nós estávamos por volta dos 30 a 40 mil profissionais que passaram pela Andy em alguns dos nossos cursos. Não só pela Andy, lá em Brasília, mas eu digo pela Andy porque os nossos cursos feitos nos centros parceiros, nos nossos centros filiados, são cursos Andy Brasil, né? E então é uma quantidade de pessoas considerável, embora eu também mostre que no universo da nossa sociedade esse número é irrisório, porque se nós pensarmos que hoje nós temos 220 milhões de habitantes, se passar em 20 mil pessoas com uma certa capacitação, e que dessas 20 mil, eu não sei quantas que continuam atuando, né, na área, mas vamos ser otimistas, vamos dizer que 15 mil continuem, mas mesmo assim 15 mil no nosso universo ainda é muito pouco para poder atender a nossa população. Porque, segundo os dados estatísticos do IBGE, quase um quarto da nossa população tem alguma deficiência, alguma necessidade que poderia ser atendida pela ecoterapia, né? Então, um quarto de 220 são mais de 50 milhões de pessoas. Isso quando nós falamos em pessoa com deficiência, né, Coronel? Com deficiência, né? Pessoas que são possíveis praticantes, que eu digo, né? Que têm alguma necessidade que talvez a ecoterapia possa ajudar. Nós fizemos, a gente faz a parte que a gente pode, aquela história do passarinho que pega a gota d'água para apagar um incêndio da floresta. Estamos fazendo a nossa parte e, graças a Deus, nós contamos com a ajuda, o apoio e o trabalho fantástico dos mais de 280 centros vinculados à Andy Brasil, espalhados em todas as nossas unidades federativas. Isso aí é uma ajuda, é uma força que nós temos que, no país, fora do Brasil, é difícil deles compreenderem. Mas é porque nós nos juntamos dentro desse ideal, né? Dentro do nosso método, e acreditamos nisso, nos apaixonamos por isso, né? E entendemos a importância de nós fazermos cada vez melhor para o praticante, que é tudo para ele. Ele é o ator principal desse nosso teatro imenso aí, que é a ecoterapia no Brasil. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho antes, se me dar só mais um minutinho ou dois, para falar sobre aquela fique à vontade. Que você fez para a Bia, sobre a raça e tal, não sei o quê. São perguntas que todo mundo faz, né? Qual é a raça ideal? Se perguntar na Associação dos Criadores, vai dizer que é a dele, né? Não, tá. Agora, realmente, algumas raças têm índoles mais propícias, né?
O manga larga mesmo é um cavalo que normalmente tem uma índole fantástica. O crioulo também é um cavalo maravilhoso. Nós temos diversos exemplares de crioulos e de manga larga lá na Ande também. Mas não é o fator principal. Vou contar a história para vocês. A Monique Gelb, que falou aqui no início, lá no meio do início do nosso chat, sobre quando o cavalo entende o seu papel, né? Lá na Ande Brasil, nós temos o monumento ao cavalo que nós consideramos padrão, cavalo símbolo da ecoterapia, que é o Dom Pedrito. O Dom Pedrito, meu pai comprou ele lá no Rio Grande do Sul, era corredor de cancha reta, era um puro sangue inglês, né? Ele comprou para levar para a escolinha, para saltar. O puro sangue inglês dá bem no salto. Então, é o cavalo das raças conhecidas como sangue quente, né? Mas o Dom Pedrito, quando foi colocado uma ocasião para fazer a ecoterapia, ele entendeu tão bem o papel dele que nunca mais deixou de fazer a ecoterapia. Então, um cavalo de sangue quente, que normalmente seria assim pela característica da raça, né? De explosão, de corrida, e que gosta, e era o que ele fazia. Mas quando foi colocado em outra situação, ele se adaptou tão bem e gostou daquilo que não saiu mais. Ele passou a ser considerado o cavalo padrão da ecoterapia. Então, como eu disse, a índole do cavalo e a forma como você vai tratar e trabalhar. Olha a potrinha dela com 3 anos, suportando bem aquela bola monstruosa voando na direção dela e tal. O trabalho de sensibilização, de aquisição de confiança que foi feito ao longo desse tempo, né? O resultado maravilhoso que se conseguiu. Eu acredito que a gente procura, lógico, a índole melhor do cavalo, mas eu acredito que qualquer cavalo bem tratado, com respeito e adquirindo a confiança, entendendo que nós somos parceiros, ele poderá ser empregado na ecoterapia. Sem dúvida. Agora, tem uma pergunta aqui meio osso aqui para a Ângela, aqui, a Kellen Diniz, Ângela, está perguntando como treinar os cavalos mais velhos, já amansados, ela coloca, mas vamos ficar só nos cavalos mais velhos. Como é que é, Ângela? Como a dona Bia já tinha dito, a gente também, além de pegar desde novo o cavalo para ecoterapia, a gente também pega cavalos que ela já usou no gado e coloca eles na ecoterapia. São cavalos que nunca viu uma rampa, às vezes, e é um desafio, porque a gente tem, nessa hora, nós estamos descobrindo aquele cavalo, o que ele sabe, o que foi passado para ele. E o cavalo conta, como diz a dona Bia, o que ele aprendeu de bom e o que fizeram de mal para ele. E é trabalhado em cima disso. Na hora de pôr na rampa, a gente vai ver como é que ele vai abordar aquele objeto novo, vai deixar... É uma criança aprendendo a andar. Ela vai explorar o ambiente, aquele cavalo ele vai explorar e a gente vai começar a ver. Olha, ele tem um pouquinho de medo da rampa a mais. Vamos trabalhar, vamos devagarzinho que a gente chega. Aí vai devagarzinho, com jeitinho, melhorou já hoje, já foi um degrauzinho. Então, é isso, a gente tem que pegar esse cavalo velho, né, e colocar ele nesse ambiente, e começar a apresentar os obstáculos para ele, e ver como ele vai se comportar diante disso. E diante dessa apresentação que ele vai, esse feedback que ele vai devolver para nós, é que a gente vai traçar os objetivos ali com ele também a ser alcançados no treinamento. Que ótimo. Coronel, tem uma colocação aqui do Papo de Cavalos, que é do Alberto Viana, que é o Betinho aí, que está sempre acompanhando o trabalho da gente, ele também faz um trabalho fantástico aí, com algumas lives e tal. Ele está falando aqui, a ecoterapia é uma das atividades mais nobres que o cavalo se propõe a servir. De fato, é incontestável, não é só a ecoterapia, não é só as atividades do cavalo. As entidades e as pessoas que se propõem a fazer isso têm uma certa nobreza, mas a gente há de reconhecer que nem todos
tem um trabalho realmente com uma qualidade. Às vezes nós temos entidades aí que se apropriam até da ecoterapia. É um assunto mais indigesto aqui dentro da nossa conversa, tal, mas eu, como jornalista, não posso deixar de tocar nisso, né? Dessa provocação, né? Existem algumas entidades, quer dizer, porque nada no mundo é tudo de bom, né? Sempre tem aqueles que usam da boa vontade, das coisas boas, para tirar proveito. Como é que a Andy lida com isso? Eu vou até facilitar para o senhor aqui. Que conselho que o senhor daria para as pessoas na hora de procurar uma associação de ecoterapia? O que ela tem que observar para saber se aquele lugar realmente está qualificado para prestar um bom serviço? Ficou bom agora, hein? Ficou fácil, hein? Marcelo, eu sou muito suspeito para falar sobre isso, na verdade, mas é verdade o que você disse. O método é maravilhoso, os resultados são fantásticos, as pessoas que estão envolvidas com a ecoterapia, pelo menos aquelas que eu conheço, né? Os centros, etc., onde eu já participei de atividades, onde eu já visitei, são fantásticos, tanto quanto os nossos parceiros cavalos. Porque, como você falou, é uma atitude, uma atividade mais do que nobre. Porque nós estamos nos doando além daquilo que é o normal. Porque nós estamos nos doando para uma pessoa que está limitada nas suas capacitações, nas suas capacidades. É uma pessoa que tem potenciais, lógico, e nós temos que descobrir para poder desenvolver, mas tem limites muito flagrantes e grandes, né? E essa participação das pessoas comprometidas e cientes de que isso não é o que eu digo assim, ecoterapia não é passeio, brincadeira, aventura, não é isso. Ecoterapia é uma intervenção. Então, como intervenção, ela é tão séria e preocupante, e precisa de qualidade, boa qualidade, lógico, quanto uma cirurgia. Né? Porque a pessoa se coloca na nossa mão, inclusive numa situação com certo risco, que é montar a cavalo. Queira ou não queira, por mais que o cavalo seja dócil, manso, etc., existe sempre um certo risco. E nós temos que estar preparados para diminuir bem esse risco a quase zero e poder transformar a intervenção buscando o resultado terapêutico que nós queremos. Né? Então, como eu disse no início, lá na historinha, quando eu conversava muito com meu pai, eu era cadete ainda, né? Naquele 75, 76, eu me formei em 76, e era comigo que ele conversava a respeito, né? Porque eu vinha de férias, ia de férias para Brasília, algum licenciamento, e ele batia papo comigo, né? O único milico da família, né? Junto com ele, e montava desde moleque. Eu costumo contar para as pessoas que eu montava antes de aprender a andar, porque eu, com 6 meses de idade, ele me colocava no cipilho ali junto com ele lá, né? Mas, então, ele levava essa ideia, e eu disse, olha, vai acontecer a ecoterapia. Isso não tem jeito, não se chamava isso na época, né? Vai acontecer de usar o cavalo com essa finalidade, de qualquer maneira. Por isso é que nós temos que ter uma organização. No mundo foi ao contrário, eu mostro nas palestras, nas aulas. Como é que começaram a fazer as coisas no mundo? Havendo um indício aqui, outro ali, na Inglaterra, França, Alemanha, etc. Depois começaram a se reunir, até que começaram os congressos em 72, se não me engano, 74, e fundar uma instituição internacional para organizar no 5º Congresso, né? Depois de diversas reuniões, no 5º Congresso. Então, eu digo que foi uma construção de baixo para cima. No Brasil foi o contrário, né? Apesar de já existiam algumas iniciativas, né, individuais e privadas, no sentido de usar cavalo com finalidade terapêutica,
mas organizadamente, com um método, com uma coisa diferente, adaptada para as condições brasileiras, foi essa a intenção do meu pai, junto com o general Carracho, que foi um grande mentor, um grande organizador das ideias, que o meu pai era o cara do coração, né? Criava, inventava, alguém ajuda ele a carregar o piano. E deu sorte, porque está aí, olha a quantidade de pessoas que eu estou vendo aqui nos comentários, no chat aqui do lado, que nos ajudam nessa jornada monstruosa, nesses 32 anos de existência da ANDE. Então, o que eu digo, e outra, a gente não tem a informação de quantos são os outros centros que não estão vinculados à ANDE Brasil e o que eles estão fazendo. Mas já existe uma luz, né? Qual é essa luz? A Lei 13.890 de 2014, que é a lei da ecoterapia. Então, hoje, se um centro não atuar de acordo com aquilo que está previsto nesse estamento legal, ele está ilegal. Então, é possível ter uma denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público mandará investigar, etc., alguma coisa desse tipo. Já é uma forma de coibir essas iniciativas, vamos dizer assim, não tão nobres. Agora, eu sempre digo o seguinte, gente, se quer fazer, vem com a gente, vamos fazer juntos. Né? Cada um vai se ajudar, vai melhorar e a coisa vai ficar mais com melhor qualidade para nós entregarmos ao nosso praticante. Se nós temos hoje, como eu falei para vocês, mais de 280 centros vinculados à ANDE Brasil, teremos outros tantos, ou talvez até mais, que não são. E eu não tenho como ter informações a respeito deles. Mas, novamente, eu convido, venha, vamos nos juntar, vamos fazer o esforço. Às vezes, eles têm até capacidade de entrar num trabalho desse, numa pesquisa, etc., e contribuir com a sua experiência. Né? E qual é a nossa finalidade? Entregar um produto de boa qualidade, excelente qualidade, para quem precisar, para os praticantes. Muito bem, muito bem. Gente, já estamos indo aqui para quase 2 horas de bate-papo, 1h45, então já vamos fazer uma rodada final aí, os comentários. Vai lá, Ângela, fala. O que você deixou de falar? Pode falar, Ângela. Você tem um monte de vídeo aí que você não mostrou. Nós rodamos bastante, mas temos um tempinho ainda. Tem alguma coisa que você quer mostrar, quer falar, que você não falou sobre o trabalho que você faz lá? Não, eu acho que é aquilo que o Coronel falou, que é muito importante a pessoa que quer fazer o bem se especializar. Porque é com a vida de uma outra pessoa que a gente está mexendo. E não é porque aquele cavalo ele é muito manso que ele não pode te dar um tombo, né? Então, vamos se especializar antes de querer fazer o bem. Vamos estudar, vamos treinar cavalos, vamos caminhar junto. Estudar, né? E se aperfeiçoar. Muito bem, Ângela, muito bem. É isso? É isso aí. Não vai mostrar mais nenhum videozinho para nós? A gente separou só aqueles, porque para encurtar, né? Foi. Não. Vamos mostrar assim, tem um vídeo de atendimento nosso. Podemos colocar ele para o povo ver. Qual vídeo que é? É o vídeo 1 de atendimento, com o praticante em cima de um cavalo preto. Aí a Elane vai falar. Ouviu aí, produção? Vídeo 1. Acho que é o 5, né? É esse? Do encilhamento? Na verdade, esse daí foi um trabalho da forma remota, né? Igual a Ângela citou logo um pouco antes, como que nós estávamos trabalhando de forma remota. Falou, nossa, mas como assim fazer ecoterapia de forma remota? Sim, nós temos parcerias com as prefeituras de Sertãozinho e Pontal aqui, recebemos praticantes de várias cidades da região e a gente precisava fortalecer, né, esse vínculo, manter esse vínculo com os nossos praticantes. Se estava difícil durante a pandemia para cada um de nós, né, imagina para eles, para essas famílias. Então, foi feito todo um trabalho de acolhimento a essas famílias, né, emocional, de acolhimento até alimentar, né, porque nós tivemos aí famílias em situação de extrema pobreza,
e que nós pudemos ajudar através de eventos que nós pudemos realizar e ainda estamos realizando para poder suprir as necessidades alimentares dessas famílias, né, levando em consideração que o alimento, ele é essencial para a boa manutenção do físico mesmo, né, e sem ele a gente não conseguiria, e se ele não estiver bom, a gente não consegue trabalhar na ecoterapia. Então, pensando tudo isso, do praticante, da família lá, né, dentro da sua casa, sem nenhuma terapia, a gente começou a elaborar pequenos vídeos para poder mostrar, né, manter esse vínculo e mostrar o quanto que o trabalho desenvolvido ali na ecoterapia, ele é importante, né? Então, conscientizando, fortalecendo também o vínculo entre as famílias, entre os praticantes e os seus familiares, né? Proporcionando isso. Então, tivemos uma visão bem global, né, e tentamos trabalhar. Então, esse vídeo mostra uma das atividades que nós passávamos, né, para os praticantes. Então, eles tinham que fazer o encilhamento, né, trabalhar a abotoadura, tudo, né, trabalhar a coordenação, e tudo ali para poder trazê-los um pouco mais próximos da ecoterapia, né, e as respostas foram incríveis, eles mandavam mesmo, fizemos vídeos de escovação, fizemos vídeos da alimentação, usávamos os objetivos que a gente buscava dentro da ecoterapia para eles continuarem sendo trabalhados de alguma forma à distância, mas que ainda remetessem à ecoterapia. E sempre trazendo essa esperança de um breve retorno. E conseguimos, né? Retornamos. Nosso serviço foi reconhecido como serviço de saúde essencial, e então nós estamos atuando, seguindo todos os protocolos de segurança e higiene, né? Nós estamos atendendo hoje e respeitando também de acordo com o percentual de atendimento possível presencial, nós estamos atendendo agora durante a pandemia, agora em 2021. Começamos no finalzinho de 2020 e estamos atendendo até agora. E o videozinho tem aí do Eduardo Siqueira, né, um dos nossos praticantes, de todas as suas habilidades, esse mesmo. Gustavo, obrigada. Ele todo feliz, tá vendo? A equipe toda seguindo, né, os distanciamentos, usando máscara, fazemos higienização do material, fazemos higienização das mãos, aferimos temperatura, usamos álcool em gel, e ele mostrando todas as suas habilidades na ecoterapia. Sensacional. Essa é a hipoterapia, né? Sensacional. Bia, parabéns aí, hein? Que equipe, hein, Coronel? Meninas novas, super sérias, super profissionais, super competentes, se adaptando a esses tempos difíceis para continuar realizando esse trabalho. Muito bacana mesmo. É um espetáculo. Eu julgo que essa equipe reflete 100% dos centros que nós temos aí vinculados à ANDI Brasil. Porque são pessoas que se identificam com o método, com a terapia, desenvolvem esse amor que tem pelo cavalo, se conscientizam da importância que tem o seu trabalho e entregam o melhor de si para poder fazer isso daí. Eu não tenho dúvida. A Beatriz, como incentivadora, criadora, e faz a coisa acontecer, e as meninas que estão aí na linha de frente, né? Perfeito, perfeito. Bia, quer fazer suas considerações finais aí? Parabéns aí, hein? Que equipe, hein? Olha, então, eu quero aí aproveitar e agradecer aí a ANDI, né, que foi uma grande, né, iniciou todo esse ensinamento para as meninas, isso foi de fundamental importância, e agradecer muito essa minha equipe tão dedicada, e também os meninos aqui que ficam nos bastidores, o Zé Luiz, o Augusto, e toda a nossa equipe aqui do Vassoural. Todas as pessoas que são envolvidas, eu fico realmente muito feliz, realizada de ser uma criadora e poder realmente ter um centro desse aqui na fazenda, né? Também tive muito apoio da minha mãe, né? Tenho, assim, uma gratidão muito grande por todos, né? E
vendo cada vez mais evoluir essa ideia. Agora, mais recentemente, essas meninas, elas se reinventaram nessa pandemia de uma forma tão bonita, realmente é emocionante mesmo, sabe? E aí, como a Ângela citou rapidamente, né, eu tive uma escolinha há anos atrás, e agora houve, assim, um interesse muito grande da comunidade, né? Então, nós voltamos a dar aula aqui, para crianças aqui da região. Então, eu acho que realmente completou, sabe? Completou todo esse trabalho. E agradecer aí você, Marcelo, entendeu? Por ter tido essa iniciativa aí de juntar, né? E para a gente poder mostrar um pouquinho o nosso trabalho. Eu é que agradeço. Coronel, muito obrigado aí pela participação, pelos ensinamentos aí. Parabéns aí por esse trabalho que a Ande faz. A gente já acompanha há muito tempo o trabalho da Ande. A gente, às vezes, não está muito perto, mas de longe a gente está observando lá, viu? Pode ter certeza disso. É igual o cavalo, né? O cavalo está observando a gente muito mais do que a gente pensa. Então, eu vou me despedir também, Marcelo, agradecendo mais uma vez essa sua iniciativa, a participação da Bia com as meninas da sua equipe, brilhantes, foram ótimas, mostraram o trabalho, mostraram a seriedade do que estão fazendo. E aí eu vejo aqui nos comentários ali do lado, tanta gente que passou pela Ande, que a gente conhece, amigos que foram sendo feitos ao longo desses anos, e dá uma saudade monstra de estar junto com eles. A comunidade do cavalo é gigantesca, mas ela é pequenininha ao mesmo tempo, né? E como se unem, né? Como se mantêm unidos, da mesma forma como você falou, mesmo não estando juntos, estamos nos observando, estamos participando. Então, eu quero agradecer a vocês todos que estão aqui e a todos que participaram aqui, nos assistindo, colocando seus comentários. Eu queria nomear cada um deles, mas eu vou acabar esquecendo alguém, então não posso cometer esse erro. E todos eles têm a sua importância enorme dentro do meu coração, porque ajudam a manter vivo aquele sonho do meu pai. Aí já começa a parte da emoção. Todo mundo sabe que eu sou meio emotivo, né? Então, quando começa a falar assim, já começa a me pegar um pouquinho. E então, para não ter que faltar alguém que eu deva agradecer, eu vou citar só a Maria Cristina Guimarães, lá da Bahia, nossa baianinha querida, e falando nela, eu estou cumprimentando todas as outras pessoas que participam aqui conosco. Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. É um prazer e uma honra estar com vocês. Obrigado, senhor, Coronel Biaro, Beatriz, obrigado, Elaine, Ângela, foi um papo muito interessante aqui, a gente está batalhando nisso, a revista Horse tem 28 anos, eu estou à frente aqui faz 13 anos, tentando fomentar mensalmente aqui, é um trabalho de formiguinha, mas aos poucos as coisas vão... Por exemplo, a gente está fazendo esses debates aqui e sempre tem um exemplo que eu posso pegar uma edição antiga, uma história que a gente já contou e trazer aqui, porque faz parte do nosso cotidiano. Eu também me sinto muito privilegiado em poder estar conduzindo esse processo e estar proporcionando essa interação, aproximando essas pessoas. Isso é uma das coisas que acontece cotidianamente na minha atividade aqui, de estar aproximando as pessoas do cavalo, um criador de outro, e estamos sempre fomentando. Queria agradecer muito as pessoas que acompanharam nossa live, aqui o Coronel lembrou da Maria Cristina, a Sergina Maria Mota, a Veri, que nós citamos aqui, que ficou até o final, a Ecoterapia Cavalar, a Luciene, que é a assessora de imprensa aí da Vassoural, enfim, tem um monte de gente aqui e queria lembrá-los que semana que vem, aproveitar que vocês estão aqui comigo, nós vamos ter uma live super especial aqui com a família Pessoa, com o seu Nelson Pessoa, o Neco,
que é uma lenda viva do hipismo. Nós vamos contar um pouquinho, vamos tentar resgatar um pouquinho. A história dele é muito longa, a história do Neco. Ele saiu novinho aqui do Brasil, num navio, recém-casado, para ir para a Europa, sem saber na onde que ia. Enfim, é uma história fantástica que construiu um trabalho dentro do hipismo lá sensacional. O irmão dele, que é o Hélio Pessoa, que é um treinador e um cross-design aí, que também foi um parceiro de muitas horas aí do Neco, e também tem uma contribuição fantástica aqui. E o menino aí, o Rodrigo, que é o nosso campeão olímpico, que ganhou a medalha de ouro em Atenas, em 2004. E eu consegui convidá-los aqui para fazer uma live juntos aqui. Vamos bater um papo, falar um pouquinho da trajetória dessa família fantástica do hipismo. Acho que vai ser uma live muito especial. Então está aqui o convite, Família Pessoa em Pessoa, aqui na live da Revista Horse da semana que vem. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Lembrando também que a nossa edição do Guia Horse já está circulando nas bancas, já está chegando aos nossos assinantes. Aí também temos a versão digital disponível lá no nosso site, com muito conteúdo. São mais de 130 edições que a gente trabalha aí com esse trabalho de formiguinha. Gente, muito obrigado e até a semana que vem. Coronel, Revista Horse, pé no estribo, pé na estrada. Bia, somos todos equestres. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Elaine, Ângela, muito obrigado. Obrigada. Tchau.